A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui para o comentário da lição, dando sequência no nosso quarto trimestre de 2020. Estamos estudando sobre o livro de Jó, a história desse homem que passou por tanto sofrimento, mas ficou ao lado de Deus. Nós estamos na sequência dos discursos dos amigos de Jó. Já tivemos 2 amigos que discursaram, agora estamos no terceiro amigo e o terceiro discurso, e hoje é o discurso de Zofar. Já falei aqui exaustivamente nessas aulas que os amigos de Jó não sabiam por que Jó estava naquela situação, mas tentavam adivinhar, tentavam entender por que ele estava naquela situação. Mas eles não sabiam do que tinha acontecido, da reunião que tinha acontecido no céu, entre Deus, Satanás, e que Deus autorizou ao diabo que tocasse em Jó, em tudo que era de Jó. E os 3 amigos de Jó, quando ficaram sabendo da desventura do amigo, vieram, se reuniram, eles moravam distante de Jó. Nós não temos muitas informações da vida deles, mas só sabemos que eles moravam na região ali da Palestina, da Arábia Saudita, por ali. E eles vieram confortar o amigo. E começaram bem, ficaram 7 dias, 7 noites, quietos, em silêncio. Mas quando Jó começou a se lamentar, os amigos estavam ali, normal que o amigo abrisse a boca e falasse o sofrimento que estava passando. E quando Jó começou a se lamentar, então, cada um dos amigos resolveu aplicar a sua tese sobre o sofrimento de Jó e trazer a sua teologia. A teologia dos amigos de Jó era uma teologia humana, uma teologia racional, que não trazia nada de Deus para Jó, mas era segundo o conhecimento da tradição, o conhecimento que eles tinham, da história, da tradição. Então eles montaram a sua teologia e vieram e começaram então a discursar e fazer os ataques contra Jó. E os 3 foram unânimes em dizer que Jó estava naquela situação porque tinha pecado, e o pecado estava oculto, estava escondido, e Jó não queria confessar, por isso Deus não mudava a sua vida e ele estava sofrendo naquela enfermidade terrível, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E o Jó conhecia Deus, Jó conhecia, não tinha ainda nenhum livro teológico, não tinha a Bíblia, não tinha uma teologia montada, uma teologia escrita, mas Jó conhecia, a teologia de Deus estava no coração de Jó, e Jó sabia quem era Deus, Jó conhecia Deus, por experiência com Deus. Os amigos dele não. Então Jó dizia sempre que não tinha nada a esconder, e aquele sofrimento que estava vindo para ele veio da parte de Deus e não que ele tivesse provocado. Lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Uma pergunta que nós temos aqui. Nós devemos entender que a nossa vida é feita de escolhas e decisões. Desde que passamos a entender o que é a vida, já passamos então a ter nossas escolhas e ter que tomar as nossas decisões. Decisões tomamos todos os dias. E evidente que ninguém escolhe sofrimento. Jó não escolheu o sofrimento para ele. Mas quando o sofrimento veio, Jó decidiu que não ia abandonar a Deus. Jó decidiu que ia continuar adorando a Deus, amando a Deus, servindo a Deus, acreditando em Deus, apesar de tudo que ele estava sofrendo. Então, ele não escolheu, mas ele decidiu que serviria a Deus mesmo com aquele sofrimento todo. O texto áureo diz assim: e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousará seguro. Está em Jó capítulo 11, versículo 18. Segundo as Escrituras, diz a verdade prática, até mesmo o justo passa por tribulação. E era isso que os amigos de Jó não entendiam. Eles diziam que o justo não passa por tribulação, o justo não sofre. Ou seja, em linguagem mais simples, para que todos nós possamos entender, quem é crente não pode passar por luta, por tribulação, e tem que prosperar. Não pode ter enfermidade e nem viver na miséria, ou seja, com a falta das coisas. Na miséria não, porque Deus não vai permitir nunca que um de seus filhos e filhas
viva na miséria, jamais, mas com, digamos assim, com uma vida menos abastada. Essa teologia é pregada muito até hoje, que tem que ter prosperidade, que Deus, você vem para a igreja para ficar rico. Isso não é a teologia bíblica, é a teologia dos amigos de Jó, que começou com Satanás naquela reunião no céu. Satanás disse para Deus: Jó só te adora, só te respeita porque você dá tudo para ele. Tire e vai ver o que vai acontecer. E Deus permitiu que ele tirasse e Jó continuou, porque Jó decidiu que ele iria servir a Deus. A nossa introdução diz assim: Zofar, o último, nessa lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistira na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. O Zofar, dos 3 amigos de Jó, foi o que pegou mais pesado, digamos assim, foi o que mais afrontou a Jó. Jó precisava de misericórdia, precisava de um conforto, de uma palavra boa, e ele já começa o seu discurso chamando Jó de traidor, de tudo, de hipócrita, e que ele tinha pecado escondido, que ele perdeu os filhos também por isso, e então ele foi impiedoso. Ele não trouxe nada de Deus para Jó. E aí nós vemos que a teologia dele, a exemplo dos outros, era humana, terrena, era com a razão aqui da terra. Ele estava olhando com os olhos humanos, e os olhos humanos não alcançam muita coisa. Jó estava olhando para Deus, e Jó sabia que os olhos de Deus estavam alcançando ele ali. A lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Esse era o discurso do Zofar. Ele dizia que Deus colocava toda a sua sabedoria em prática e mostrava ao mundo quando ele afligia alguém, que Deus tinha prazer em fazer aquilo porque a pessoa pecou, porque desobedeceu. Não é isso que diz a Bíblia. E na próxima lição, Jó vai falar sobre a sabedoria de Deus e vai trazer grandes ensinamentos para nós do que é a sabedoria de Deus. É dividida em 3 subtópicos. O primeiro, Deus grande e sábio. O segundo, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E o terceiro, tolos se passando por sábios. E no terceiro subtópico diz assim: Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus no seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Então, os amigos de Jó queriam representar a Deus ali, mas sem uma gota de misericórdia por nada. Eles queriam dizer que eles entendiam Deus, trazendo para o Jó: Jó está sofrendo porque nós entendemos, Deus fez isso porque você fez isso aqui, mas não houve nenhuma misericórdia. O que Deus queria ali era que as mãos daqueles homens se estendessem para Jó, para tirar ele de lá, para ajudar ele. E é o que nós temos que fazer também. É o que nós temos que fazer, meu amigo Fabiano. Sempre Fabiano, nós juntos aqui, né, Fabiano? E eu agradeço, Fabiano, sempre o convite, a força que você dá e esse amor que você tem pela Escola Bíblica Dominical, trabalhando aí firme junto com o Samuel, para levar a palavra de Deus até as pessoas. Jesus disse que o semeador saiu a semear, e o Fabiano e eu estamos aqui semeando, né, Fabiano? E você que está nos assistindo, se você acha que essa aula é edificante, que traz benefício para a sua vida e para a vida de outras pessoas, pode nos ajudar também. Você pode se inscrever aí no canal do YouTube e também pode deixar aí a sua manifestação, se gostou, se não gostou. Ajude a semear a palavra de Deus. Jesus disse também, Fabiano, que aquele que der um copo d'água, um copinho d'água só, para um dos seus filhos, para uma pessoa que precisa, esse alguém que deu o copo d'água já vai receber uma recompensa. Então é promessa de Jesus. Então nos ajude a semear a palavra de Deus. Seja você também um semeador. O semeador saiu a semear. E nós estamos fazendo isso e pedimos também a sua ajuda para que a palavra de Deus chegue mais longe ainda e possa confortar corações
aumentar, expandir o reino de Deus e salvar as almas que serão arrebatadas para o céu. Então, Fabiano, Zofar, ele achava que ele estava representando Deus ali para Jó, mas sem misericórdia alguma, sem amor algum. O segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. O Zofar continua no seu discurso e ele chega a propor aqui no segundo tópico para Jó, ele diz: Jó, se você se converter, se você sair desse teu mau caminho, Deus vai mudar a tua vida. E até aí é uma verdade, ele não está trazendo nenhuma uma invenção, é realmente assim que acontece. E ele diz assim, olha, ele ensina para Jó aqui que Jó tem que fazer. Ele diz: Zofar, portanto, conclama Jó arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia do pecado. Acontece, Fabiano, que Jó já fazia isso. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal, e os amigos conheciam Jó. Não é a primeira vez que eles se reuniram, eles eram amigos, então eles conheciam a fama de Jó, o nome de Jó, o bom nome que Jó tinha. Então Jó já andava numa conduta correta, ele se desviava do mal, ele já tinha uma vida de oração. Lembra que ele orava até pelos filhos, ele oferecia sacrifício, oração e sacrifício por cada um dos seus filhos. Já falamos aqui sobre isso. Um grande exemplo para nós: cuidar da nossa família, orar pelos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos também. O Jó fazia isso, e o Jó já tinha renunciado ao pecado. Mas o Zofar, dentro da sua teologia, ele queria, na verdade, uma conversão de aparência. Porque se Jó dissesse: tudo bem, então, eu vou fazer isso que vocês estão pedindo, ele ia admitir que ele tinha pecado, ele admitia que ele estava em falta com Deus. E o Zofar queria isso porque daria sustentabilidade para a sua tese. E de certa forma, Fabiano, ele foi o terceiro a discursar, então ele ganharia a batalha do discurso ali, porque como ele foi o terceiro, ele ouviu os 2 amigos discursando, ele ouviu a resposta de Jó, os argumentos de Jó. Então, certamente, eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que ele tenha entrado no terceiro discurso já com a sua paciência talvez curta, e achando que os amigos não tinham, inclusive ele fala mais ou menos sobre isso também, que os amigos não tinham competência para arrancar de Jó aquela confissão, e ele ia fazer isso. Então ele propõe-se aqui para Jó, para que Jó tivesse uma conversão de aparência, mas a verdadeira conversão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a verdadeira conversão só acontece na vida de um ser humano quando ele permite que o Espírito Santo de Deus faça essa verdadeira conversão. Aceite a Jesus como Salvador e permita, dê liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida, e aí sim, o mundo, as pessoas vão ver a transformação que está na sua vida. Não adianta transformar só com o lábio, transformar só para alcançar, dizer que teve uma transformação só para alcançar um objetivo, só para alcançar o que é. Logo, logo a verdade aparece. E era isso que o Zofar queria, e Jó não aceitou, porque Jó dizia: eu não tenho pecado, eu já ando no caminho certo, e o que está acontecendo comigo é da parte de Deus. Jó entendia isso. Aí nós temos o primeiro subtópico, a purificação moral, que é isso que eu estou falando aqui. Depois, é possível negociar com Deus? Até isso Zofar chegou a falar para Jó, que se ele desse uma negociada com Deus, abrisse mão de algumas coisas, com as convicções que ele tinha, que Deus poderia mudar a vida dele. Jó, como conhecia Deus, irredutível, não mudou uma vírgula do seu discurso, né? Como eu disse, ele não escolheu sofrer, mas decidiu que sofreria com Deus. E aí, Fabiano, eu fico pensando aqui, às vezes as pessoas não querem, imaginam, tem muita gente que imagina isso, que você se converte, que você é um crente e você não tem mais sofrimento. Não, tem até umas igrejas por aí que tem uma placa enorme dizendo: pare de sofrer. Mas aí você está querendo, essas pessoas estão querendo tirar até o direito de Deus, querem ser mais do que Deus, porque o próprio Deus não promete ninguém a ausência do sofrimento. O que Deus promete caminhar junto com a pessoa, estar junto no sofrimento. O Salmo 23, o que diz lá?
ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria comigo. Então, quando o salmista diz assim, ainda que eu passasse, ele sabia que poderia passar, e passou. Aquele salmo escrito por Davi. Depois Davi passa por grandes sofrimentos, mas Deus estava ao lado dele. Então, o Evangelho, a salvação, não é para nos livrar do sofrimento da terra, não, é para nos encorajar a passarmos por ele, porque sabemos que Deus está conosco. Porque veja, o sofrimento vem para quem crê, para quem não crê, vem para o ateu, vem para o satanista, vem para todo mundo. Sofrimento é o resultado, é a consequência do pecado original de Adão e Eva lá no Éden. Eles trouxeram essa herança para nós. Então, não é aceitar Jesus para que não sofra, não, é aceitar Jesus para que o Senhor nos livre do inferno, apague os nossos pecados e nos livre do inferno. Mas o sofrimento vai vir, nós vamos perder pessoas que amamos, as pessoas que nos amam vão nos perder também, faz parte da vida tudo isso. Então não abandone a Jesus por nada, por sofrimento algum, se achegue mais a Ele. Se não tiver palavra, chore. Se não puder chorar, faça só com o pensamento, com o coração, que Deus não vai te abandonar jamais. Aliás, Deus nunca nos abandona, é nós que nos achamos no direito de abandonar. O terceiro tópico fala, Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus, é o primeiro subtópico. Jó diante de um paradoxo, porque o Jó sabia que ele não tinha feito nada daquilo, mas os três amigos falando tanto na cabeça dele, ele estava quase acreditando, viu, Fabiano, que ele realmente tinha pecado, alguma coisa estava acontecendo, porque de tanto que falavam para ele que ele tinha que confessar, que ele tinha que mudar o seu caminho. E o terceiro subtópico diz, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, a lei da retribuição, a lei da semeadura existe, está na Bíblia, mas não se aplica a todo o sofrimento. Não significa que, se nós sabemos que tem uma pessoa sofrendo, uma pessoa que perdeu seus bens, enfim, que está passando por esse sofrimento, não significa que ele está recebendo alguma coisa que plantou. Não. Significa que nós temos que ajudar a pessoa. O julgamento não ficou para nós fazermos. Nós temos que levar, ao invés do julgamento, a misericórdia. Nós temos que levar a compreensão. Nós temos que levar a empatia, se colocar no lugar do outro. Hoje é ele, mas quem garante que amanhã não sou eu, não posso ser você? Então é isso que Deus queria dos amigos de Jó, que eles fossem compassivos com o velho patriarca e não atacassem do jeito que eles atacaram. Os amigos de Jó, como eu disse, eles tinham a teologia da terra. Então eles não conheciam Deus, não poderiam falar em nome de Deus, eles não conheciam. E no final Deus vai falar para eles, vocês não falaram nada de mim para Jó. Jó falou de mim, mas vocês não. Os amigos de Jó falharam por pensar que podiam explicar tudo, e nós não podemos explicar tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, não me lembro se é na primeira ou na segunda carta, mas ele vai falar do homem natural, e ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, ou seja, a pessoa natural, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não entende as coisas do Espírito Santo. Jó entendia porque Jó conhecia Deus. Então Jó sabia que mesmo todo aquele sofrimento que ele estava passando era para a glória de Deus, e que se ele morresse ali naquele sofrimento, como ele até pediu para isso acontecer, ele estaria no paraíso, ele ia para um lugar muito melhor, que é o que realmente importa. A vida na terra, por mais longa que seja, hoje eu não sei se chega a 110 anos, por aí, vamos dizer que chega a 110 anos, não sei se tem essa longevidade, mas o que é isso perto de uma eternidade que não tem mais fim? Então, quando Deus nos chama para chegarmos perto dele, para aceitarmos o seu Filho como Salvador, arrumar o nosso caminho, deixar de pecar, mudar o nosso pensamento, a nossa conduta, Deus está nos chamando, Fabiano, para a eternidade, não para essa terra.
Aqui é passageiro. Aqui as coisas que nós temos vai acabar, o tempo corrói, o ladrão rouba, o fogo queima, a chuva destrói, tudo vai acabar, de um jeito ou de outro vai. Mas a nossa alma não tem fim, a nossa alma é eterna, e nós precisamos entender isso. Só há dois caminhos, céu e inferno, não há uma terceira via na Bíblia Sagrada. Embora preguem por aí, mas na Bíblia não tem, a palavra de Deus não fala isso, ela fala o caminho do céu e o caminho do inferno. E era isso que Jó sabia, e os amigos não sabiam. Os amigos estavam mais apegados aos bens materiais do Jó do que o próprio Jó, que tinha perdido tudo. Os amigos de Jó falharam quando acreditaram que podiam colocar os insondáveis propósitos de Deus em seu sistema de respostas prontas. Portanto, meus irmãos e irmãs, alunos da escola dominical, quando formos visitar alguém que está sofrendo por enfermidade ou por qualquer tipo de perca, não vamos com respostas prontas, não sabemos nada, não somos nada. Vamos com amor, vamos com dedicação, com carinho, vamos levar aquela pessoa um pouco de conforto, e só a tua presença ali já é um conforto. Muitas vezes é melhor ficar em silêncio, que a pessoa já está sentindo, já está vendo você ali, do que termos respostas prontas, e aí corremos o risco de fazer igual os amigos de Jó, começarmos a fazer a nossa teologia e tentar explicar Deus. E Deus, Fabiano, não se explica, se crê, se quiser, não é obrigado, mas se quiser, creia, porque Ele existe. Eu crendo, não crendo, você crendo, não crendo, Ele vai ser sempre Deus. Os amigos de Jó falharam ao colocar em primeiro lugar seus dogmas e preceitos humanos, ao invés de consolar Jó e demonstrar misericórdia como patriarca. Eles transformaram a dor e o sofrimento de Jó em debate teológico. E o que Deus pede para mim e para você é a nossa mão estendida em favor daquele que precisa. Deus te abençoe.